Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Espaço Plural, o programa de entrevistas aqui da Unisc TV, onde a gente recebe inúmeras pessoas para falar sobre os mais variados temas. Hoje, a nossa convidada é a juíza da Vara de Infância e da Juventude de Santa Cruz do Sul, a Lízia Dornelles da UOSTO, a quem a gente agradece muito pela vinda, pela participação, por dedicar um pouquinho do seu tempo para vir conversar conosco. Muito bem-vinda, muito obrigado. Obrigada, Nelson. É sempre uma satisfação retornar à Unisc, né? E fiquei muito feliz com o convite. És regressa aqui, né, da universidade. Sim, sou regressa da Unisc. Bom, a gente vai falar muito sobre adoção, né? E eu queria lhe perguntar, doutora, que em 2019 foi colocado em prática o Sistema Nacional de Adoção, né? E o que ele representou para a questão da adoção, para a questão da busca ativa também? Foi um salto, Nelson. O Sistema Nacional da Adoção, claro, além de criar mecanismos de controle, né, mais efetivo a respeito do contingente de crianças e adolescentes em situação de acolhimento, né, em situação de destituição de poder familiar, que significa aptos para adoção, né, ele criou essa segurança e também trouxe uma possibilidade de integração nacional, né, porque a adoção ela não se dá necessariamente só por habilitados do município com crianças do seu município, né, ela pode se dar de forma intermunicipal, interestadual. Então, o Sistema Nacional de Adoção ele veio para garantir a efetividade dessas adoções e trouxe como consequência um aumento significativo no número de adoções, né? Principalmente interestaduais. A gente tem dados, inclusive, do sistema, são que hoje, porque ele é atualizado diariamente, né? Sim. Então, hoje... tudo isso é possível agora, né? Hoje ele marca que são 5.228 crianças e adolescentes prontos para adoção no Brasil. Aqui no estado, no Rio Grande do Sul, são 590. Aqui na comarca são 10. São 10. A gente tem ainda aquela diferença, né, de muitas pessoas, muitas crianças em espera, muitas famílias esperando esse tempo. E como é que ele se dá esse tempo? Ele está maior, ele está menor, também com sempre me perguntam isso, Nelson. E essa jurisdição é uma jurisdição muito difícil, né? Porque é uma jurisdição de fato, né? O grande objetivo é que as famílias consigam ficar com os seus filhos, né? Então, o trabalho todo é feito para que haja uma reconstrução desses núcleos familiares, né? Então, isso varia muito no tempo do processo, né? Qual é o momento, até onde se pode esperar que uma família consiga, né? E esse trabalho é feito aqui em Santa Cruz com muita seriedade pelo Ministério Público, a rede é muito forte aqui na cidade, então há uma atuação muito forte realmente no sentido do restabelecimento desses vínculos, e quando não é possível, só então há a destituição, que é propriamente a retirada do poder familiar, e aí a criança passa a estar 100% apta para ser adotada. Então esse tempo ele varia em razão disso. Tá? Mas, por exemplo, hoje nós temos 86 crianças e adolescentes em acolhimento, mas eu tenho 10 prontas para serem adotadas. O que significa isso? Que eu tenho 10 crianças e adolescentes que já foram totalmente destituídos do poder familiar e que aguardam por uma família, né? Aí você vai me dizer, e quantos habilitados para adoção tem, doutora? Tem 61, né? Então, E essa conta nunca vai fechar, entende? Às vezes as pessoas se escandalizam, mas essa conta nunca vai fechar, né? Porque às vezes o perfil das crianças que estão disponíveis não é o perfil dos casais, né? E é por isso que acontece isso, né? Claro que a gente a gente tem anualmente o curso de preparação para adoção, né? Até o Tribunal de Justiça tem um sistema bem bacana de cursos online, enfim, é um sistema ótimo, adotado pela maioria das comarcas. Aqui a gente já fez por esse sistema, mas a gente quase fazer um caseirinho, assim, que é fazer um nosso, assim, com profissionais daqui, com os profissionais da equipe técnica organizando, comigo, com a promotora de justiça, com os servidores do juizado, porque a gente entende que isso traz uma proximidade, né? É uma oportunidade que esses casais têm para realmente nos conhecer, né? Porque a partir do momento que tu se habilita para adoção, que tu recebe a sentença de habilitação para adoção, tu já é um pai e uma mãe potencial,
né? Tu só está esperando o chamado, né, acontecer. Então, eu entendo que o curso é uma oportunidade para a gente se encontrar, para a gente trazer uma familiaridade, né? E prestar também satisfação para essas pessoas, né? Então, eu faço gosto, assim, de organizar, né, nós, toda a equipe, por isso. Então, nesses cursos a gente trabalha muito essa questão da adoção tardia, das adoções de crianças especiais, e a gente teve ao longo dos anos que eu estou aqui, adoções lindas, sabe, Nelson? Situações assim, ó, de... Agora eu tô de novo com uma adoção de um menino de 17 anos. Há 2 anos atrás eu tive outro caso, né, de adoção de um menino de 17 anos, adoção de grupos de irmãos. Eu tô com um grupo de irmãos lá na Paraíba. Então, assim, a gente tem situações muito bonitas de adoção de criança com necessidade especial, sabe? Um menino com deficiências físicas, assim, uma mãe maravilhosa. Então, a gente tem histórias que são lindas demais, né? E a gente procura trazer para o curso a experiência dessas pessoas, né? Essa troca de experiência, trazer casais que adotaram para contar a sua história para os novos casais que estão chegando. Então, a gente faz toda essa sensibilização. Mas a verdade é que, eu sempre falo para as pessoas, isso não é, a adoção não pode ser um ato de caridade, não pode ser um ato de comoção. Bom, se você quer fazer caridade, tem o Natal, a Páscoa, o Dia da Criança, né? Tem o apadrinhamento afetivo, que já é um gesto, um passo um pouquinho maior. Olha, eu quero dar uma contribuição mais efetiva, eu quero tentar, né, fazer o bem para alguém. Então, tem degraus, né? Tem a família acolhedora, que já é, né, agora o município ainda está se estruturando, houve a troca da administração, mas eu tenho certeza que essa administração talvez consiga dar efetividade à família acolhedora, que foi um projeto de lei do governo passado, mas que acabou ainda não sendo totalmente implantado. E é um grande salto do ponto de vista do sistema de acolhimento, né? Sair da institucionalização e para uma família, para essas crianças passarem por famílias antes de irem, né, para a adoção ou de voltarem para suas casas. Então, eu tenho certeza que Santa Cruz ainda precisa e ainda pode dar muito, né, essa virada de chave, né, porque não adianta a gente ter o projeto, ter a família acolhedora implantada, né, em lei, mas não ter ela, né, regulamentada, mas não ter ela implantada. E eu tenho certeza que essa administração ainda tem muito tempo pela frente e talvez consiga esse feito, que é implantar uma modificação no nosso sistema de acolhimento. Isso vai ser muito, muito importante. Mas voltando, né? Então, essa conta nunca vai fechar do número de habilitados, né? Tem 61 e tem 10 esperando. Bom, mas por que esses 61 não, né? A gente não pode também querer que, embora a gente sensibilize, que as pessoas mudem seus sonhos, mudem, né? A gente promove essa reflexão. Mas eu sempre digo, as pessoas têm que ser muito sinceras, muito verdadeiras naquilo que elas realmente querem, realmente emocionalmente estão prontas para viver, né? Porque são encontros de vida. Nem os filhos que nascem da barriga, a gente não tem garantia nenhuma, a gente vai fazer o melhor, vai tentar ensinar da melhor forma, né? Mas ninguém sabe. A verdade é esta, as decisões que vão ser tomadas, né, quando os filhos ganham o mundo. Essa é a verdade. Então, a gente não pode interferir, né, e eu sempre digo para as pessoas, né, a gente está aqui quando a gente faz o curso, vamos falar sobre isso, mas vocês não podem se sentir pressionados a alterar o perfil de vocês. Então, por isso que vai sempre existir essa diferença. E quais são os critérios para pessoas que estão querendo adotar? O que precisa ser feito no primeiro momento? Tem que levar a documentação, as certidões negativas, né? Tem que passar pelas avaliações, tem avaliações, né? Avaliações de saúde, vai passar pela avaliação da nossa equipe técnica, né? E é um processo muito tranquilo, eu sempre digo, é mais fácil, às vezes eu brinco, porque um dia eu tive um caso de uma conhecida que tentou adotar um gato, eu sempre conto, eu adoro bichos, né, não me interpretem mal, mas eu brinco e no curso eu sempre conto, eu digo, ela tentou adotar o gato e não conseguiu porque ela morava numa casa e aí a casa não tinha cercamento, era uma situação assim. E aí ela não conseguiu adotar o gato. O gato tinha até uma necessidade especial, ele tinha um problema de coração, era uma coisa assim o gato. E ela não conseguiu, então eu brinco com os casais, eu digo, é quase mais fácil do que adotar um animal de estimação. A pessoa só realmente precisa estar disposta, né? Precisa querer, tem que ser um querer legítimo, porque a avaliação psicológica, a avaliação social é para isso, né? Para avaliar, porque como eu disse, a gente está ali para promover encontros de vida, né? E então esse tem que ser o nosso foco sempre.
Quando a senhora fala também da questão de encontros de vida, quando há o encontro da família, ou seja, do casal, dos adotantes, quando eles encontram a criança, tem que ter... tem que dar liga? Tem que dar uma liga? É isso que eu falo sempre. Isso? Sim, é isso que eu digo. A gente já teve casos de criança pequenininha, muito pequena, que não foi receptiva, sabe? E às vezes isso gera uma dificuldade no casal de compreender, né? Porque quando o casal vai conhecer, inicia a aproximação, que se chama, quando eu autorizo que inicie uma aproximação, é o momento que eles vão se conhecer, né? E o próximo estágio, então, se chama estágio de convivência, quando já deu a liga, já deu o link, tá certo, a criança é receptiva, o casal é receptivo, olha, eu sinto que é isso que nós queremos, a gente encontrou nosso filho, nossa filha, nossos filhos, enfim, né? Então, aí a gente pode passar para o próximo estágio, que é o estágio de convivência. E muitas vezes acontece de não dar, sabe? Da gente ver que não deu, né? E ali a minha missão não é bonita, né? Não é feliz, não deixa as pessoas felizes, mas eu preciso sempre pensar na criança e também no casal. Porque uma tentativa de adoção frustrada, e muitas vezes nós vemos isso, Nelson, é devastador. Não só para a criança, por óbvio, porque ela alimentou toda aquela ilusão de que ela ia, né? E já foi apresentada uma realidade que depois vai ser devolvida, né, para uma casa de acolhimento, e isso acontece, pode acontecer, está na lei. Mas o nosso objetivo é que não aconteça. Mas para o casal também é devastador, né? Então eu sempre falo, eu digo, olha, para prosseguir para um estágio de convivência, não pode ter aquela luz amarela piscando o tempo inteiro, isso eu acho que eu não vou suportar, isso eu acho que eu nunca vou aceitar, esse pedaço da história dessa criança, isso me incomoda demais, isso eu não aceito, minha família não vai aceitar, ninguém vai aceitar. Não prossiga, porque se nem você está conseguindo suportar aquilo, como vai ser depois? Né? Então eu sempre digo assim, tem coisinhas que a gente pensa, é bom, daqui a pouco o cabelinho não está do jeito que eu quero, não sei. São bobagens, são coisas que, né, você sabe que você vai resolver. Né? Eu dou um exemplo bobo, sim, né? Mas isso não é uma luz amarela piscando, entende? Eu sempre tento explicar para os casais. Mas vocês têm que ser, eu sempre digo, vocês têm que ser honestos, né? Realmente como estão se sentindo, porque, bom, daqui a pouco o encontro não era esse, não tem problema, né? Vai ter outra criança, vai chegar a sua vez. E a gente tem muita certeza disso, Nelson. Porque mesmo antes de vir para cá, há uns anos atrás, eu tive durante um tempo jurisdição da infância, não plena, que nem aqui, mas tinha, né? Então, há muitos anos eu vejo esse movimento acontecer, sabe? Que tá uma criança ali que é para ser para fulano, daqui a pouco vem um casal lá de outro lugar, e aí tem uma antiguidade, sabe? Passa na frente. Por causa daquela especialidade, faixa etária, cor, condição de saúde, tudo altera ali no sistema, né? Sim. Então a gente vê toda essa movimentação acontecendo, assim, né? E tu vê que parece que é endereçado uns para os outros, assim, sabe? Então eu sempre falo para os casais, tenham tranquilidade, não tenham uma ansiedade tão grande. Se não tá dando certo, não precisa ser, né, necessariamente. E às vezes a gente interrompe ali ainda na aproximação, porque a gente percebe que não deu certo. Às vezes eu noto que o pessoal se magoam, claro que sim, é difícil, né, mas depois já mais de uma vez já aconteceu, olha, a senhora tinha razão, né? Na época eu fiquei com muita raiva, né, na época eu fiquei com muita raiva, não compreendi, mas agora eu entendo. É um processo de amadurecimento também. Sim, né? Sim. Eu já tive caso de... porque às vezes, hoje em dia está mais difícil, né, essas adoções brasileiras, assim. Ainda acontecem tentativas de adoção brasileira, já tivemos mais de um caso aqui na comarca, mas antigamente era mais comum. E há muito tempo atrás eu tive um caso de uma tentativa de adoção brasileira, a criança foi identificada, foi retirada, era um casal que não era habilitado, mas eram pessoas muito esclarecidas, enfim, e eu disse, olha... né, eu sei que estou causando uma dor, mas se vocês querem tanto adotar, querem tanto, filho, bom, se habilitem, né? Se habilitem para adoção, então. E aí esse casal se habilitou, fez tudo certo nessa comarca onde eu passei, e num curto espaço de tempo, né? Eu acho que deu uma questão de 6 meses, assim. Veio uma criança com destituição, né, um caso de destituição, recém-nascido,
pequenininho, ele tinha uma questão que uma possibilidade de problema cardíaco. Esse casal era o último da lista da minha comarca. Na época a gente não tinha o SNA ainda, era aquele sistema caseiro de consultava um por um, assim, independente se queria grande, pequeno, com doença, sem doença, todos eram consultados, antigamente era assim. E aí esse casal era o último da lista, né, de habilitados. Era um recém-nascido, assim. E aí todos os casais anteriores foram consultados por um recém-nascido com possibilidade de problema cardíaco. Ninguém quis. Foi para quem? Foi exatamente para esse casal. Os últimos da fila, que tinham perdido um outro bebê porque tinha sido retirado por uma tentativa irregular de adoção. E aí eu me lembro muito quando eu cheguei na audiência, ela disse que agora ela entendia. Né, que agora eles entendiam, e o menininho era igual a ela, era uma coisa impressionante, assim, sabe? Até eu me assustei, porque o recém-nascido ela era muito branca, assim, com o cabelo bem preto, sabe? E o menininho era igual, branquinho com cabeleira preta, assim. Então eu nunca esqueço, e aquilo foi muito representativo para mim, a mensagem é muito clara, né? Todo mundo tem sua hora, seu momento, né? As coisas não acontecem por acaso na vida. Né? E a gente tem que respeitar. A gente fala muito também questão de casais, enfim, mas hoje também tem pai solo, mãe solo, tem. Casal homoafetivo. Sim, a gente tem adoções lindas, assim, e como eu disse, assim, o que importa é realmente as pessoas saberem, estarem seguras do que elas realmente querem para suas vidas. É bom, eu quero uma família com filhos. Seja uma família mãe e filhos, né? Ou seja uma família homoafetiva, qual for, né? Não interessa. O que nós queremos é isso. É pessoas que saibam realmente, né, o que querem. Querem uma família com filhos. Bom, então estão no caminho correto, né? Se a natureza por algum motivo não conseguiu, se porque por algum motivo é impossível, né? E não é de graça, eu sempre digo, tudo é muito perfeito, né? A gente sabe que a adoção, é lindo a adoção, claro, é o momento mais bonito que a gente tem ali no juizado, né? Mas para se chegar até essa adoção, muita tristeza houve antes, né? Foram famílias que não conseguiram e às vezes não é por falta de afeto, é triste, né? Tu precisar tirar uma criança, um adolescente de uma família, onde há afeto, mas não há possibilidade de cuidar, de proteger, de instruir. Né? Então, as causas para uma destituição são múltiplas, né? E muitas vezes o vínculo de afeto, embora seja importantíssimo, acaba não suportando as mazelas maiores, né? Então, tem muita tristeza antes, e por parte dos casais, a grande maioria também, porque vem, às vezes, de muitas tentativas frustradas de terem seus próprios filhos. Né? Claro que tem casais homoafetivos, ou, enfim, ou outras situações. Eu tive uma adoção linda de um casal que adotou um casal de irmãos que eles já estavam aposentados, com os filhos adultos, criados, e não, a gente ainda tem muito gás, a gente quer aproveitar, o ninho está vazio e a gente quer mais filhos. Né? Então a gente tem adoções que vêm assim, por gestos de amor e sem dor, né? Sim. Mas essas adoções, esses casais que chegam assim, são uma minoria, né? Via de regra, a adoção é um encontro de vidas que foram doloridas, né? Tanto da criança e do adolescente, como do casal. Como é que funciona a questão da guarda provisória da criança? Para fins de adoção? Para a família adotiva, né? Sim, essa é uma questão delicada, assim, porque o que é a guarda provisória para fins de adoção? Vou tentar explicar um pouquinho o procedimento, tá? Quando tem uma situação de risco, salvo uma situação muito deflagrada, que já tenha um histórico, o Ministério Público não vai entrar direto com uma destituição do poder familiar, ele vai entrar com um acolhimento, né? E aí, naquele acolhimento, vai se trabalhar a família e as possibilidades de retorno. Eu peço desculpas porque eu estou bem resfriada, então os ouvintes me desculpem. Mas, então vai ser feito todo esse trabalho com a família. Bom, vai chegar um certo momento que o Ministério Público vai dizer, olha, eu entendo que não dá mais. E aí ele vai ajuizar uma destituição do poder familiar. Quando o Ministério Público ajuiza a destituição, para ele já bastou, né? E ele vai fazer o pedido, então, de colocação liminar dessa criança em família substituta para fins de adoção. Normalmente os pedidos vêm assim, né? Já querendo uma colocação em família substituta. E aí, ao juízo, restam duas opções, né? Deferir esse pedido, né? Porque o Ministério Público está a favor da criança, a favor do tempo, né?
E ao juízo cabe analisar todo o sistema, né? A criança, a família, o que já foi feito, né? E por quê? Porque essa colocação ela é provisória, ou seja, não é uma criança destituída. Por exemplo, hoje nós temos 12 crianças em estágio de convivência, que é aquele segundo passo que eu te falei, né? Aproximou, deu o link, a gente passa para o estágio de convivência. Hoje nós temos 12 crianças em estágio de convivência. Dessas 12, nem todas estão destituídas do poder familiar. São crianças que ainda não foram destituídas, ou seja, elas não estão prontas para adoção. O que aconteceu? Eu entendi que poderia dar uma decisão liminar para colocação, porque eu, em primeiro grau, estou segura, tenho certeza que eu não vou mudar de ideia, né? Porque eu também não posso gerar toda essa expectativa numa família. Então, normalmente, quando eu dou essa decisão, eu faço o quê? Eu aguardo que haja um recurso, né, para também ver qual é já a inclinação do Tribunal de Justiça e decorrendo o prazo do recurso, havendo uma confirmação da minha decisão por colocação em família substituta, então eu passo a buscar as famílias, né, o casal que é para aquela criança. Né, mas esses casais são muito divertidos, né, da situação, da provisoriedade, e que não é impossível, num grau recursal, se conseguir reverter isso. Há muitos anos atrás eu tive um caso de reversão de uma colocação provisória e em família substituta que foi revertida e que a gente teve que tirar, né? Então eu só tive um caso até hoje, aqui em Santa Cruz eu ainda não tive nenhum caso que eu estivesse de reversão com a criança já em família, né? Mas como eu sei que isso pode acontecer e eventualmente isso acontece, juridicamente isso é possível, eu sempre advirto muito os casais dessa possibilidade, né? Mas a via de regra, a gente não faz isso, né? Só faz isso quando eu tenho muita certeza lá no início do processo, né, de que eu não vou mudar de ideia. Mas isso é uma minoria de casos, né? A maioria dos casos as crianças são colocadas só ao final, após a destituição, né? Mas há essa possibilidade sim, né, de colocação liminar antes da destituição. Mas é uma situação realmente provisória e arriscada, né? É um risco que a gente assume correr, né, por entender que aquela criança merece o quanto antes e que aquela situação não vai mudar mais. Então, a gente arrisca e decide assim. Mas é um risco compartilhado. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Bom, a gente está conversando com a doutora Lísia Dornelles, da UOSP, e a gente vai fazer um rápido intervalo e vai voltar para seguir falando sobre os processos de adoção e muito mais. A gente já volta. Que tal acompanhar as nossas produções e também os bastidores da Unis TV? Para isso é muito simples. Basta nos seguir no Instagram e também no Facebook. Claro, você pode nos acompanhar também pelo canal 15 da NET e pelo nosso canal no YouTube. A gente espera por você. Estamos de volta com o Espaço Plural, hoje recebendo a doutora Lísia Dornelles da UOSP, que é a juíza da Vara da Infância e Juventude aqui de Santa Cruz do Sul. A gente está falando sobre adoção. Eu queria falar um pouquinho antes, a gente falou no primeiro bloco sobre a questão da família acolhedora, que Santa Cruz ainda não tem, está em processo de andamento disso, de criar um espaço para ter cadastro realmente, né? Sim. O que precisa para que a gente possa ser um município também com famílias, no plural mesmo, acolhedoras? Famílias acolhedoras, pois então. Essa receita não é fácil, né, Nelson? Principalmente porque é um processo social, né? Mais do que estar na lei que o sistema ideal de acolhimento para crianças e adolescentes seria o familiar, né? Mais do que um pedaço de papel dizendo isso, é um processo de transformação social. Porque, querendo ou não, é uma história triste. Ninguém quer dormir de noite pensando, bom, tá cheio de criança lá em determinado lugar, que não tem pai, não tem mãe, não tem... né? Ninguém gosta de pensar nessa tristeza, né? Então, esse sistema da institucionalização, ele vige há muitos anos, né? Então, é um processo de mudança social. Claro que já foi um grande salto o município ter implementado a legislação, né? Tanto que Gramado Xavier, um município bem pequenininho, e Passo Sobrado já tinham legislação.
implantando o acolhimento familiar. Inclusive, Gramado Xavier já tinha 2 casos de acolhimento familiar, nós já tivemos lá. Né? Passo Sobrado ainda não tive nenhum acolhimento, é um projeto que foi aprovado, mas ficou no papel também, né? Mas aqui em Santa Cruz, né, no governo passado, enfim, houve a aprovação, houve uma movimentação muito bonita, foram realizados cursos, inclusive aqui na Unisc, a Unisc foi parceira, né? A equipe ali, a Mônica e outros servidores do município estavam fazendo um trabalho muito bonito, iniciando um trabalho de conscientização, né? Indo em eventos, com muitas metas, assim, para sensibilizar a nossa população para adesão ao projeto. Mas a verdade é que houve uma baixa procura, baixíssima procura, né? Às vezes as pessoas não tinham exatamente noção do que eram, achavam que era um estágio para adotar, né? Não é isto, né? Então, houve realmente uma baixa procura, assim como há uma baixa procura no apadrinhamento afetivo, que nós já comentamos, sim, né? E então eu tenho muita expectativa, porque eu não consigo acreditar que uma comunidade como a nossa, é isso que eu digo sempre, assim, quando me convidam para falar sobre isso, eu não consigo acreditar que uma comunidade como a nossa não tenha preparos, evolução no sentido de conseguir implantar algo assim. Santa Rosa, Santo Ângelo é a grande referência, né? Mas outros municípios lá da região também aderiram ao modelo, mas Santo Ângelo é a grande referência, né? Então, por que Santa Cruz do Sul não pode dar esse salto constitucional, né, de mudar o nosso modelo de acolhimento, que a nossa, né? Não estou dizendo que as nossas casas não são boas, nossas casas de acolhimento são sérias, tem pessoas sérias engajadas, que trabalham muito bem, mas a médio e longo prazo, eu não quero crer que não seja possível a gente mudar esse sistema de acolhimento, né? Então, eu tenho muita expectativa que o novo governo, né, recém-assumiram, enfim, estão implementando muita coisa, né, do ponto de vista social, a gente está acompanhando de forma positiva e bem impressionados, assim, com a vontade da secretária em fazer algo acontecer, né? Sim. A gente sabe também das limitações orçamentárias e tudo mais, mas ela parece se importar com o que está fazendo. Então, isso já é um grande passo, né? E a gente está bem otimista, essa seria a palavra certa. Então, eu acredito que com o tempo, essa mudança de modelo vai voltar a ser tema, né, da administração e vai voltar a ser uma preocupação a gente tentar realmente tirar do papel isso. Porque seria um salto evolutivo, assim, enquanto sociedade, passar a acolher nossas crianças da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível, sem dúvida, é em casa de família, convivência familiar. A gente tem, a senhora está desde 2018, né? Final, eu vim em dezembro de 2018. A gente tem uma média de adoções por ano aqui? Sim, varia 12, 11, 13, ano passado foram 15. Esse ano eu já tenho 3 adoções finalizadas e 12 em estágio de convivência, que nós conversamos naquela hora. Então, esse ano, por exemplo, 15, com certeza poderá haver mais ou não, porque para confirmar essas 15 adoções, eu tenho que considerar que tem crianças que estão em situação provisória e os seus processos podem necessariamente não terminar no ano, né? Mas há uma possibilidade de termos no mínimo 15 esse ano. Então, por vezes entra uma entrega responsável, que é aquele projeto que a mãe gestante pode fazer uma doação, né, uma entrega, né, para adoção direta, né? Então é uma adoção mais rápida, porque não a destituição se dá num período muito curto e a criança já vai imediatamente para a adoção. Então, pode acontecer muita coisa, mas sim, há uma perspectiva de que esse ano vai se confirmar novamente 15 adoções. A gente tem a questão também das adoções com irmãos. Ainda é muito difícil ou já mudou bastante? Como é que está essa situação assim da família chegar lá, enfim, e para não separar também os irmãos, tem toda aquela, né, aquela história de que separar os irmãos, a pessoa acaba se comovendo ou não.
É porque, na verdade, o que acontece, né? Os irmãos, quando eles estão vinculados, como a gente chama, eles vão para a adoção em grupo. E isso é uma preocupação, assim, que eu tenho, que eu levo muito a sério, e às vezes até sou, talvez, muito insistente nisso, mas eu não gosto de separar irmãos. Né? É o último recurso para mim é esse. Aí você vai me dizer, mas aí o pessoal cresce depois e cada um toma seu rumo e faz suas escolhas de vida e às vezes o pessoal meio se perde. Sim, né? Mas nessa fase que eles estão ali, como crianças e como adolescentes, é a fase da vida em que eles estão juntos. Brigando ou não, eles estão ali, eles preservam aqueles valores genuínos e eles se amam e eles são tudo o que restou do que eles sabem que existe, que era a família que eles tiveram um dia, seja boa ou ruim, não interessa. Eles são o que um tem para o outro. Tá? Então, eu preservo esses laços assim até o último resquício de esperança. Assim. E quando eles estão vinculados, eles vão para o sistema juntos. Né? É difícil? Sim. É difícil, porque são pouquíssimos casais no Brasil que têm disponibilidade para grupo de irmãos. Então, são adoções difíceis. Agora, por exemplo, eu estou com 3 irmãos, né, num estado do Nordeste. Eram 4, né, a gente tentou, mas uma das crianças tinha questões de saúde muito severas, né, e aí, considerando as idades, considerando a receptividade, considerando tudo, foi um procedimento muito sofrido, assim, né? Mas se entendeu, até porque os irmãos também já tinham condição de compreender, né, a situação daquele casal, né, que queria eles, mas que não conseguiria atender a demanda dos 4 e ainda uma com necessidades realmente muito relevantes, né? A situação muito, muito relevante. Então, se acabou por desvincular, né, um dos irmãos do grupo. É um caso, para dar um exemplo concreto, né, para não ficar falando assim né, é um caso que aconteceu relativamente há pouco tempo e que é muito sofrido sempre, é um processo muito doloroso, né, mas que por vezes acaba se mostrando a única alternativa, né, para viabilizar o sucesso de uma adoção, melhor para todos, enfim, né? E a gente tem vários mecanismos, enfim, para operacionalizar isso, né? A certeza que esses irmãos têm de que sabem onde a irmã está, né? E então, o mínimo que a gente pode oferecer de conforto, né? De segurança para eles, a gente procura oferecer, né? Mas é sempre um processo doloroso. E como é que funciona quando vai para casa, enfim, a família leva a criança, o adolescente para casa, qual é o período que tem de adaptação, que cuidados que se tem nesse momento para evitar que daqui a pouco não dê certo? Então, a gente tem a equipe técnica da casa de acolhimento, né? E também tem a supervisão da nossa equipe técnica do Poder Judiciário. As meninas fazem um trabalho muito bonito, assim, e a gente presta todo o suporte que pode, né, para que essa adoção dê certo. Não existe um tempo exato, né, vai variar de acordo com a situação jurídica da criança, se é totalmente destituída ou não, o período do estágio de convivência. Né? Tá destituído, tá tudo certo, se acompanha 3 meses, no máximo 4, se está dando tudo certo, não precisa ficar mais tempo que isso. Bom, mas tem algumas coisinhas, tem ajustes, é grupo de irmãos, pode ter alguma coisa que se acompanha por um período um pouco maior. Eu sempre digo assim, né, embora eu saiba que o tempo é o maior vilão, né, ao mesmo tempo a pressa, a correria, né, querer fazer as entregas e as adoções rápido, de qualquer jeito, eu também não acho certo, porque o Estado é responsável por isso. Se o Estado entendeu que a família de origem, né, não tinha condições de oferecer o básico de direitos que aquela criança e adolescente merecia, bom, então o Estado também tem a responsabilidade de não entregá-las de qualquer forma. Né? Então, eu posso estar errada, enfim, mas é uma jurisdição, como eu digo, não é fácil, cada um, né, interpreta e entende da sua forma, a minha é esta, mas eu trabalho com muita tranquilidade nesse sentido e os anos de experiência fazendo isso me mostram que eu não estou errada, sabe?
Então, acho que tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo. E a gente respeitar isso é muito importante. Até porque, às vezes, os casais também têm muita ansiedade, né? Como a gente conversava antes. Então, a gente também não pode ser ansioso. A gente também não pode fazer correndo, a gente também não pode só porque estão com pressa, só porque querem, ou só porque precisam, né? Não pode ser dessa forma. Então, eu sempre tenho muito cuidado com isso, porque a gente quer que dê certo. E a gente tem visto tantos casos lindos, assim. Então, eu fico feliz. Quando dá certo, é maravilhoso. Quando não dá, é frustrante, né? É uma dor para todos, é uma frustração para nós como equipe, né? Quando há uma devolução em estágio de convivência, ou porque o casal entendeu que não tinha condições e devolve. A gente já teve devolução de bebê em estágio de convivência, não era destituído, em estágio de convivência de 6 meses, mais de 6 meses. Né? Então, a gente tem situações que, por vezes, a gente não entende, né? Por parte dos casais, ou muitas vezes eu mesma preciso interromper, porque os problemas que vão aparecendo se mostram tantos e de tal gravidade que eu não posso deixar que persista, né? Sim. Então, isso é frustrante para todos, inclusive, que eu não falei aquela hora, para nós como equipe. Também é, claro. Né? Porque, de certa forma, em algum momento eu não identifiquei um ponto de vulnerabilidade para que algo não desse certo. Mas a gente não tem como prever tudo, né, Nelson? Porque a intenção é que dê certo. A intenção é que dê certo, exato. Isso. O que a gente pode, a gente faz. A equipe é atenciosa, a equipe instrui, a gente faz audiência sempre, esclarece, explica para as pessoas como funciona, sabe? Então, com calma, sem correria, sabe? É isto. A questão da família contar para a criança, depois de um tempo, o judiciário na comarca... É indicado falar para a criança que ela foi adotada, não é contar porque tem o sigilo também da família, né? Sim. Então, como é que funciona isso? Isso também é debatido, conversado com... Sim, isso tudo é assim. A gente não pode determinar o que as pessoas vão fazer, né? Porque a partir do momento em que a adoção é feita, essa criança, esse adolescente passou a ser seu filho. Né? E dentro da esfera privada, desde que não haja nenhuma necessidade de intervenção externa do Poder Judiciário, você, pai e mãe, você vai tomar as decisões do que você entende que é melhor para o seu filho. E a gente sempre fala respeitando muito isso. Né? Mas a orientação da nossa equipe técnica e que a gente segue, porque são eles os especialistas, né? Não sou eu nisso, mas o entendimento deles é por isso, né? Para que a criança seja esclarecida, né? Claro, o adolescente já sabe, né? A sua origem, entende, até a criança de determinada idade, mas para os pequenininhos, né? A orientação é que isso seja encarado com naturalidade, porque as perguntas vão vir, né? A gente sabe que tem aquela fase ali, 3, 4 anos, que você quer saber a história, né, saiu da barriga, né? Agora, esses dias eu estava com uma colocação em estágio de convivência de um recém-nascido, e daí era um casal que também já tinha adotado, e aí ela estava contando isso, né? Que daí agora ele tá grandinho, ela pegou bebezinho, uma situação bem assim como essa que você tá perguntando, ela pegou ele bebezinho, e aí a gente conversava sobre isso, e aí ele já tem a compreensão, daí ela disse, olha, agora foi maravilhoso, porque daí agora ele entendeu tudo, porque eu dizia, né, que ele era do encontro, né, no nosso amor, no nosso coração, no nosso amor com o dele, explicava com uma linguagem simples, aquela história, né, daí ele queria muito um irmãozinho, a gente continuou habilitados, agora veio o irmãozinho, por coincidência, uma nova entrega responsável, olha a coincidência, o mesmo casal, 2 entregas responsáveis de recém-nascido, com intervalos de 3 anos, 4 anos, intervalo de 4 anos e quase 5 anos de intervalo. 2 entregas responsáveis. Por isso que eu te digo, são essas, entende? A gente não mexe nisso. Acontece assim, né? E aí esse casal, eles são muito engraçados, assim. E aí eles contaram que daí agora então tinha sido maravilhoso, porque daí ele queria tanto o irmãozinho, mas aí eles tiveram que ir lá buscar o irmãozinho, né? Aí ela explicou, olha, a gente veio buscar você aqui também, né? Então, isso é muito pessoal, é muito da família, né? Da segurança ou insegurança que tem com relação a todo esse processo. Mas eu sempre esclareço para os casais, né, que a recomendação é que, de uma maneira natural, né, na medida que a criança demandar explicações, né, que elas sejam oferecidas. E do ponto de vista processual, é uma preocupação que nós temos, judiciário, Ministério Público também, né, de que os processos tenham muita seriedade processual. Porque a história daquela criança vai ficar ali. Né? Um dia ele vai crescer e vai ter o direito de ir lá atrás dessa história.
né? Então, a gente nunca quer que eles cheguem lá e encontrem pessoas que não foram procuradas, situações, atropelos de tempo, atropelos de prazo, que eles não encontrem lacunas, mas que encontrem respostas, segurança na história do que se passou na vida deles. Né, que se um dia procurarem, vão encontrar. Então, eu sempre digo isso para os casais. Né, isso vai ficar aqui e eu faço as coisas todas, né, com o máximo de segurança jurídica possível, porque a história de vocês está aqui. É para vocês também essa segurança, para nunca essa criança achar que foi tirada de qualquer forma. Né, da sua família de origem. Então, eu sempre digo isso. O caderno processual tem que ser transparente, correto, né, que eles encontrem as respostas e não dúvidas, inseguranças, né, porque é um processo muito difícil e eu sempre digo assim, a cada, sei lá, 2, 3 meses, no mínimo, alguém bate lá no nosso balcão tentando saber a sua história. Tem procura. Sim, tem muita procura. Esses tempos, agora você falou isso, né, a gente teve um caso, já faz um tempo, uns 2, 3 anos, eu nem sei, é tanto caso que... Mas eu me lembrei agora de um caso, né, que a família nunca contou, era uma dupla de irmãos, adolescentes, assim, agora, 15, 16 anos, e agora com essas funções de rede social, isso e aquilo e aquele outro, e cursinhos, e trabalho e tudo mais, eu não me lembro agora mais, porque é tanta história que eu não guardo tudo, Nelson. Mas, objetivamente, eles nunca tinham contado, nunca tinham falado, eles tinham pego eles pequenininhos, nunca tinham falado, porque estavam esperando fazer 18 anos para contar. E aí, o que aconteceu? Antes do tal dos 18 anos, eles acabaram por vias oblíquas, questões de fisionomia, né? Eu não sei, acabaram por rede social, assim, se identificando. E aí, claro, os 2 adolescentes, a idade mais rebelde que pode existir, né? 15, 16 anos. Então, aquilo foi extremamente doloroso para o casal, porque é claro que eles não fizeram nada errado, é claro que eles amam, mas na hora se instala um conflito no jovem, né? O adolescente, no exato momento, aquilo foi um estopim, né, na vida deles, bateram desesperados no juizado, porque precisavam do processo, porque precisavam mostrar para os filhos que não tinham feito nada errado, né, provar que... Né? Então, essas situações que às vezes acontecem com quem opta por ocultar isso de forma total. Né? Então, são escolhas, mas são escolhas que o casal tem que fazer. A gente não tem como... Né? Mas a recomendação, sim, é essa, que à medida que as perguntas surjam, elas sejam respondidas. Bom, a gente está caminhando para o final dessa entrevista com a doutora Lísia. A gente teria muito mais... o que abordar, a gente vai abordar num outro momento também, mas para finalizar, eu queria que a senhora deixasse um recado, assim, o que a gente precisa, como sociedade, entender um pouquinho melhor da adoção e também para esse processo dos pais que estão pensando, das pessoas que estão querendo adotar, o que precisam fazer, qual é a recomendação nesse momento, porque é um momento super importante da vida, sim, né? É um momento muito importante. Eu digo, eu sei que deve ter muita gente que se pergunta isso toda hora, né? Será que esse não é um passo? Será que esse não é uma possibilidade? Né? Por que eu não dou esse passo? Talvez a grande maioria se pergunte isso. Por que a gente não consegue dar esse passo? Né? Eu quero tanto ter um filho, eu sou sozinha, não tive, né, no tempo certo, não quero fazer uma fertilização, não quero... Bom, por que eu não consigo dar esse passo? Bom, talvez você precise se preparar, então procure uma terapia, procure ler, procure a gente, procure juizado, procure esclarecimento, a gente tem equipe técnica. Busque, não tenha vergonha de buscar isso, porque eu percebo nos casais, sejam casais que passaram por tentativas frustradas de gestação natural, seja por casais homoafetivos, seja por mãe solo, pai solo, que buscam a via da adoção, a gente vê que é um salto libertador, assim, porque essas pessoas verbalizam isso. No momento em que eu aceitei que era o que eu queria e era o que eu almejava para a minha vida e que eu podia buscar sozinho, se eu quisesse, né? Ou que, bom, a gente tem que aceitar que então não deu certo, né? Não veio da forma biológica. E talvez, é triste o que eu vou dizer, né? Mas... será que isso não acontece porque, infelizmente, a natureza sabe que tem muito pai e mãe que não vai nunca conseguir criar seus filhos? Né? Porque se não fosse assim, então
né? Não teria nunca criança disponível. Todo mundo seria criado por seus pais, suas mães, mas infelizmente a gente precisa tirar de muitos, porque não tem condições de fazer isso. Né? E que engraçado, mas na natureza tem muitos casais que também não conseguem ter filhos. Né? Ou que não podem, porque são homoafetivos, por enquanto, pelo menos a tecnologia está tão, né? Mas o que eu quero dizer é que tudo tem um sentido na vida, né? Então, assim, eu vejo a felicidade dessas pessoas. Quando elas se libertam de todas essas perguntas não respondidas, de todas essas dúvidas, e assumem assim, olha, eu quero uma família com filhos, né? Eu quero ter filhos, né? Eu quero viver essa experiência. Eu sempre advirto os casais, eu brinco, eu digo, olha, tem certeza que você quer? Porque a sua vida vai ficar infinitamente mais difícil. Né? Vocês têm certeza, querem mesmo, eu brinco com eles. Né? Não, a gente quer, assim. Porque há uma coisa muito glamurosa nesse negócio. O pessoal tem aquela ilusão, porque eu vou vestir com a roupa bonita, vou passear, vou ensinar coisas lindas e eles vão aprender e vão obedecer e vão fazer tudo lindo. E a gente nunca pensa antes, eu pelo menos não pensava, eu gerei filhos biologicamente, eu não pensava que eu ia aprender a limpar vômito, cocô, xixi, essa história toda. Tu não pensa na miudeza, né? Tu não pensa na parte ruim, tu pensa só na parte linda, né? Mas nas audiências que eu faço, eu advirto bem, eu digo, você quer mesmo dar esse passo, quer levar para casa? Queremos. Então, eu vejo, assim, o quanto a vida dessas pessoas se ilumina. Então, o que eu deixo como mensagem, assim, que quem tem esse porquê, porque eu não consigo dar esse passo na cabeça, se liberte disso. Sabe? Não tenha vergonha, não se sinta constrangido, peça informação, vá atrás. E quem sabe se liberte. Porque tem crianças, né, que assim como se você não conseguiu ter seus filhos biologicamente, tem crianças que também estão esperando por pais e mães que não puderam ficar com eles, estão esperando para pais se encontrar com novos pais e novas mães. Né? Então, assim, é isso que eu deixo, assim, se liberte disso, vá atrás, tente responder as suas dúvidas. Tem pessoas que podem ajudar você a responder e a enfrentar esse medo. Né? E eu tenho certeza que a sua vida vai passar a ser infinitamente mais difícil, mas infinitamente também recompensadora. Mais feliz. Mais feliz, exatamente. Dá muito trabalho, mas também dá muita felicidade. Então eu desejo que essas pessoas que eventualmente nos escutem rompam essa barreira, saiam do porquê eu não dou esse passo e vão tentar compreender melhor tudo isso e dar esse salto aí na sua vida. Maravilha. A gente agradece a sua presença, doutora, e que, se você está pensando, esclareça essas dúvidas e busque, né, ajuda, busque conhecimento, que tudo se resolve, tudo se abre, tudo clareia, né? Sim. Fica mais a vida fácil. Fica mais bonita. A vida com filhos é muito melhor. Eu acho que sim. Eu comparo a minha, eu demorei muito tempo para ter filhos, e eu comparo, né, minha vida antes, claro, era muito boa, muito tranquila, eu tinha liberdade para muita coisa que eu não tenho mais, mas foram anos que, se eu pudesse escolher, né, eu escolho esses bem mais difíceis, mas bem mais recompensadores que eu tenho hoje. Verdade. Obrigado pela sua participação aqui no Espaço Plural. Imagina, eu que agradeço, Nelson. Muito obrigada. A gente volta num próximo programa com mais entrevistas, falando sobre outros temas. Fiquem todos bem. Até lá.